Glória a Deus, que bênção, né? Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em Salmos 127. Salmos 127. Talvez você já ouviu muitas vezes falar sobre esse salmo, que ele é muito usado para pregar para as famílias, né? Falar sobre famílias. Mas hoje eu quero trazer algo um pouco diferente, baseado nesse Salmo 127. Eu quero falar sobre a importância da presença de Deus. Foi cantado aqui nessa manhã, não combinei nada com o pessoal do louvor, e nós sabemos que quando vai finalizando o ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer. Mas o mais importante, queridos, é que nós venhamos entender a importância da presença de Deus em nossas vidas. Porque tudo que nós fizermos, tudo que a gente realizar em nossas vidas, no reino de Deus, que seja o nome do Senhor glorificado. Então, que você coloque no seu coração a importância da presença de Deus. Minha família é uma família abençoada, glória a Deus por isso. Eu tenho passado dias difíceis, glória a Deus por isso. Porque é muito fácil a gente agradecer a Deus quando está tudo muito bem. Mas quando Deus está presente, quando a presença de Deus é real no nosso meio, algo diferente acontece em nossas vidas. Salmo 127 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na versão NVI. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E tem uma outra versão lá na Ara, que diz assim, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Pai, nesse momento nós queremos te louvar e te agradecer, Pai. Pois sabemos que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que está no nosso meio, o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus querido, pelo pão de cada dia. Muito obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado, Senhor, porque entendemos que necessariamente nós precisamos ouvir a Tua voz. Coloca em nossos corações, ó Deus, a prioridade está mesmo sentindo a Tua presença a cada dia, que nós possamos, ó Deus, sentir, meu Deus querido, o Espírito Santo falando conosco a cada dia, ó Pai. Toma em tuas mãos a tua igreja, fala no coração de cada um dos teus filhos, abençoa aqueles que nos ouvem também através da internet, através da rádio, abençoa cada família aqui representada nesse dia, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Pode se assentar e fique ligado naquilo que o Senhor quer falar no seu coração. Nós sabemos, queridos, que esse Salmo 127, ele foi escrito por Salomão, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E é o 8º cântico de romagem, onde o povo de Israel cantava durante as 3 festas anuais. É muito interessante quando nós louvamos ao Senhor, quando nós damos graça ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. E não há problema que Deus não possa resolver quando nós obedecemos à voz do Senhor. É princípio obedecer à voz de Deus. E Salomão era um homem que obedecia à voz de Deus. Salomão era um homem obediente aos pais. Salomão era cheio de sabedoria, cheio de riqueza, mas ele sentia a presença do Senhor. E quantas vezes, queridos, nós deixamos de lado a obediência, quantas vezes nós deixamos de lado algo que Deus coloca em nossos corações para a gente fazer,
e a gente começa a envolver com as coisas deste mundo, a gente começa a envolver com as coisas materiais e esquece daquilo que Deus tem para nossas vidas. E é importante, queridos, que nós entendemos que quando esse povo adorava, quando esse povo cantava, eles recebiam essa presença de Deus, eles davam importância à presença de Deus. Olha ali a construção dos muros em Jerusalém. Você pode observar lá em Josué capítulo 6, onde Neemias dá orientação para aquele povo ali, para que eles construíssem aquele muro, para que eles vigiassem, para que eles orassem. E aí quando eles obedeceram, quando eles vigiaram, quando eles deram importância à presença de Deus, algo aconteceu naquele lugar. Muitas pessoas duvidaram. Muitas pessoas acharam que aqueles muros não seriam reconstruídos. Mas em 52 dias aqueles muros foram levantados. Porque o povo vigiou, o povo orou, o povo deu importância à presença de Deus. E isso traz para mim e para você hoje, que tudo que nós fizermos, nós temos que dar essa importância à presença de Deus em nossas vidas. Por outro lado, nós vemos ali um povo que viveu no cativeiro porque não obedeceu. Deuteronômio capítulo 9 vai falar de um povo onde Moisés sobe para falar com Deus, fica ali um tempo, 40 dias, e quando ele desce, aquele povo está adorando o bezerro de ouro. Aquele povo está mergulhado em coisas que não agradam ao Senhor, mergulhado na idolatria. E isso, queridos, porque eles não deram importância à presença de Deus. Porque se a gente olhar para as circunstâncias, se a gente olhar para os problemas, se a gente olhar para as dificuldades, se eu olhar para mim mesmo, eu desanimo. Mas quando eu vejo, quando eu sinto a importância da presença de Deus em tudo na minha vida, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Independente do que acontecer, independente da notícia que eu recebo, eu preciso sentir a presença de Deus. Porque nem tudo é perdido. Essa semana eu estava conversando com um jovem, e esse jovem muito desanimado, por situações que vem acontecendo, muitas vezes ele não consegue o objetivo, muitas vezes ele não consegue fazer aquilo que está no coração dele, e eu falei para ele, você precisa dar importância à presença de Deus na sua vida. Você precisa colocar os seus planos para que Deus se realize esses planos. Porque, queridos, quando nós colocamos os nossos planos nas nossas forças, não vai funcionar. Mas quando nós dependemos de Deus, tudo vai dar certo. E todas as vezes que obedecemos a Deus, independente das situações, seremos abençoados. Porque é promessa. É promessa, queridos. Muitas pessoas parando pelo meio do caminho. Que às vezes a gente olha para aquele povo no cativeiro, mas tem muitas pessoas hoje vivendo no cativeiro, muitas pessoas ainda mergulhadas no passado, muitas pessoas vivendo lá no passado, só pensando que, mas lá antes era assim, antes eu vivia assim. Queridos, prossiga para frente. Vivo hoje, não fica olhando para trás, o que passou, passou. Nós temos que ver daqui para frente. Se eu olhasse para a minha vida, o que aconteceu lá atrás, eu já tinha parado, já tinha desanimado. Mas quando eu sinto a presença de Deus, quando eu sinto que é importante a presença de Deus na minha vida, e me fortalece, me dá cada dia mais ânimo de servir esse Deus, porque vai valer a pena, queridos. E eu quero dizer para você, querido, que não há problema que Deus não possa resolver quando nós obedecemos. O grande segredo é obedecer, mas não tem como a gente obedecer se a gente não priorizar a presença de Deus. Não tem como a gente obedecer se a gente não der importância à presença de Deus. Tudo é Deus, queridos. Claro, eu falo sempre sobre isso. Você tem sua habilidade, você tem o seu dom, você tem o seu talento, mas tudo é Deus. Tudo é para Ele, tudo é dEle, tudo é Ele que faz em nossas vidas e através das nossas vidas. E aí, queridos, quando nós vemos aqui que Salomão, ele escreve esse salmo, e uma das principais características desse salmo é nos ensinar sobre sabedoria. Sabedoria essa para educar os nossos filhos, sabedoria essa para viver neste mundo que nós estamos vivendo ultimamente. Coisas terríveis acontecendo à nossa volta. Sabedoria para administrar nossas finanças.
sabedoria para você dirigir uma célula, para você ser um bom discipulador. Nós precisamos disso todos os dias. Mas o que precisamos para ser sábios? Tem uma receita para isso? Dar importância à presença de Deus. Fazer uma leitura da palavra de Deus todos os dias. Ter uma vida de devocional com Deus. Ter uma vida de oração com Deus. Ter uma vida de santidade com Deus. E às vezes a gente quer pedir essa sabedoria, mas a gente não quer obedecer à voz de Deus. A gente não quer obedecer os mandamentos do Senhor. Nós estamos ali com o acampamento dos jovens, 80 pessoas envolvidas ali para a glória de Deus. E ontem eles pediram para me levar uma devocional para aqueles jovens. E cada pastor Reinaldo, eu, a Marisa, nós levamos para cada equipe que foram distribuídas ali. E eu falei para aquela equipe sobre o segredo da obediência a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, queridos. Peça sabedoria, mas primeiro obedeça a Deus. Peça sabedoria, mas primeiro dê importância à presença de Deus na sua vida. Se Deus não for comigo, eu não sou nada. Se Deus não estiver presente, eu não sou nada. Então eu preciso atentar para isso todos os dias. E aí quando nós olhamos para esse salmo, em primeiro lugar, ele fala sobre a inutilidade da vida sem Deus. Se você ver os primeiros versículos, ele vai falar sobre isso. Que não tem como você fazer nada sem Deus. Tudo será inútil se a gente fazer as coisas sem Deus. E em segundo lugar, ele fala sobre as bênçãos da vida com Deus. Então existe uma diferença. Quando você caminha com Deus, quando você caminha na presença de Deus e quando você caminha sem Deus. Queridos, porque a gente, quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos vivido esses dias terríveis aqui nessa terra. E a gente precisa buscar a presença de Deus até mesmo para suportar essas coisas. Porque senão eu começo a julgar as pessoas, eu começo a apontar o dedo para as pessoas, eu começo a colocar defeito em tudo. Mas quando eu sinto a presença de Deus, quando eu estou mergulhado, quando eu dou importância à presença de Deus, eu suporto isso, queridos. Eu fico imaginando a cena, Jesus quando ele ia, ele pregava. Jesus quando ele ia, ele fazia os milagres. Jesus quando ele ia, salvação acontecia. Mas quantas pessoas buzinando ali, quantas pessoas no meio daquela multidão, puxando para trás, quantas pessoas no meio daquela multidão, tentando ao Senhor. E não é diferente comigo, com você não, queridos. Mas o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é quando nós sentimos a presença de Deus. E o maior princípio de uma pessoa que serve a Deus é reconhecer que precisa de Deus. Nós precisamos reconhecer todos os dias que nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. A Marisa sempre me chama a atenção, que às vezes eu começo, essas situações que a gente vive no dia a dia, eu começo a agir meio na carne. Aí ela fala, vigia. Ela me chama de paixãozinha, vigia, paixãozinha. Não é assim que funciona, não. Então eu preciso ter a presença de Deus, até mesmo para lidar com as situações do dia a dia. Eu preciso reconhecer a presença de Deus na minha vida, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus todos os dias. Se o Senhor não for presente, nada vai acontecer, queridos. E aí eu acho muito interessante quando Salomão fala desse povo que recomeçou, reconstruiu aquelas muralhas. Eu quero dizer para você, queridos, que recomeçar, nós precisamos recomeçar em Deus. Todo recomeço, ele é difícil. Interessante que o começo não é tão difícil assim. Por quê? Tudo é novidade. Quando você inicia a sua vida com Deus, quando você aceita Jesus, quando você vai para a casa de Deus, quando você visita a célula pela primeira vez, quando você começa a ser discipulado, tudo é novidade. Mas e aquelas pessoas que pararam pelo meio do caminho? E aquelas pessoas que precisam recomeçar? E aquelas pessoas que precisam receber um renovo de Deus? Então o recomeço, queridos, muitas vezes vai exigir de mim e de você a presença de Deus. Se Ele não for comigo, se Deus não for presente, não tem como a gente recomeçar. E aí eu quero já começar fazendo uma pergunta.
O que você precisa reconstruir? O que precisa recomeçar na sua vida? Será o casamento? Será a vida espiritual? Será que você precisa ter um recomeço como um bom marido, como uma boa esposa, como um bom servo, como uma boa serva de Deus? Será que eu preciso reconstruir algo dentro de mim? É difícil, queridos. Às vezes você vai pregar para uma pessoa que já conheceu a palavra, já viveu a palavra de Deus, já esteve na igreja. A pessoa começa a inventar um monte de desculpa dela mesma. Mas quando sente a presença de Deus, quando entende que precisa reconhecer que Deus tem que estar nessa vida, que precisa recomeçar, que precisa reconstruir, é algo diferente, queridos. É algo diferente. E aí, talvez você pense assim, pastor, mas e sobre esse salmo? Sobre o Salmo 127, nós podemos dividir esses salmos em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 2, ele vai falar sobre indispensável necessidade do favor de Deus. O salmista, ele expressa a sua crença de que o esforço humano é em vão. E a parte do Senhor é diferente. Quando nós sentimos Deus, é diferente. E aí ele fala sobre isso. Ele usa pelo menos umas 3 ilustrações nesse texto. Primeiro ele fala sobre edificar uma casa, defender uma cidade e ganhar a vida. Tudo nesses 2 primeiros versículos. Se você observar, ele fala de edificar uma casa, defender uma cidade e ganhar a vida. Então não adianta nada, a Bíblia está dizendo que tudo será inútil. Se não for o Senhor o construtor da casa, ele está falando de uma casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, ele está falando de defender uma cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E aí ele fala da terceira coisa sobre ganhar a vida. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Olha que interessante, queridos. Ele providencia o alimento. Se você observar, Israel era uma cidade agrícola, era uma nação agrícola. E eles dependiam daquela colheita. Eles dependiam daquele alimento. E qual é o alimento que você está precisando hoje? O que você precisa da parte de Deus? Então entenda isso, nessa primeira parte ele fala de edificar uma casa, defender uma cidade e ganhar vida. E na segunda parte, do versículo 3 até o versículo 5, ele vai falar de bênçãos sobre uma numerosa família. Como tem sido a sua família? Ah, pastor, a minha família, só Jesus na causa. Ainda bem que é só Jesus na causa. Porque se a gente olhar para as dificuldades, se a gente olhar os impedimentos, eu olho para mim. E eu sempre digo para as pessoas no meu testemunho, se teve jeito para mim, Débora, tem jeito para minha família também. Se teve jeito para mim, tem jeito para um membro da minha família. Então, se nós queremos bênçãos de uma família numerosa, uma família que serve a Deus, nós precisamos entender que necessitamos da presença de Deus. E aí ele concentra-se em outro significado da edificação da casa. Por exemplo, a criação de filhos. Quantos filhos hoje, queridos, atrás das grades, porque não obedeceram os pais? Quantos filhos hoje passando por dificuldade, porque o pai não teve tempo para orientar esse filho? E a Bíblia diz lá em Provérbios, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. E aí tem pais que não têm tempo para os filhos. Essa semana eu conversando com um empresário, e ele falando da situação de uma pessoa aqui da cidade, que veio a falecer, e ele pergunta para mim assim, mas como assim, pastor? Uma pessoa tão rica, cheia de dinheiro, tinha tudo que ele precisava. Eu falei para aquele empresário, mas não tinha Jesus. O tamanho do buraco que nós temos em nós é exatamente o tamanho de Jesus, queridos. E eu falei para aquele empresário, que adianta você ter empresas, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família, perder os seus filhos. A Marisa pregou aqui na sexta-feira, muitos filhos perdidos dentro de casa. E não assustem, filho de cristãos, filho de pessoas que estão na presença de Deus, perdido dentro de casa. Pastor, irmão, líder de célula, envia um socorro.
eu não consigo mais falar com meu filho. Então nós precisamos entender, queridos, que aqui ele fala da edificação da casa, principalmente na criação dos filhos. E os filhos, queridos, eles são considerados dádivas de Deus. Eles são bênçãos de Deus, eles são aliança para nossas vidas. Vai olhar lá no início, lá em Gênesis fala, crescei e multiplicai. Os filhos são bênçãos, os filhos são herança do Senhor para mim e para você. Dá trabalho? Ah, se dá. Nós somos exemplo, tivemos 4 filhos. Dá muito trabalho, mas vale a pena. Vale a pena a gente esforçar. Vale a pena a gente dedicar aos filhos. Vale a pena a gente ensinar esses filhos o caminho que eles devem andar. Porque, queridos, além de sustentar os pais já idosos, esses filhos, eles contribuem para muitas coisas dentro da casa. Nós estamos sentindo o ninho meio vazio, né? 4 filhos, 2 já casaram. Aí tem vezes, por exemplo, essa semana está tendo um acampamento, as 2 mais novas estão no acampamento, a gente está lá naquela casa imensa sozinhos. Mas a expectativa é boa, porque um momento vai estar todo mundo reunido ali. Então a gente precisa agradecer a Deus por isso. Nós precisamos ser gratos a Deus pelos filhos que nós temos. São herança do Senhor para nossas vidas. E falando de Ruth, né, que vai ser o tema das mulheres aqui na sexta-feira, olha o que diz a palavra de Deus em Ruth, capítulo 4, versículo 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Oh, queridos, na velhice, quando você se sente na solidão, quando você se sente ali desamparado, o seu filho está ali para te ajudar. Eu fico vendo, né, pastor Reinaldo, tão novo, já ali com filho, com netos, daqui a pouco vem o bisneto, tataraneto, se Jesus não voltar. Isso é bênção de Deus, é herança do Senhor. Eu até comentei com ele na porta outro dia, o neto não substitui o filho, mas traz uma alegria nova. Aí o pai passa a amar aqueles netinhos também, é bênção de Deus. E aí orientou o Reinaldinho vai orientar esses filhos assim por diante, queridos. Nós precisamos aprender isso todos os dias. E aí, queridos, quando nós temos a plena certeza da presença de Deus em nossas vidas, pode vir o que vier. Vem a situação financeira que vier, pastor, mas é muito difícil criar filho no dia de hoje. Mas quem falou que lá no passado era fácil? Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que tem 14 filhos. É uma seleção, mas uns reserva ainda. Mas nunca faltou nada dentro daquela família. E eu fico maravilhado que há poucos dias, agora ele completou 91 anos de idade e reuniu todos os filhos, todos os netos e bisnetos. Pensa numa família numerosa, aqui está falando de família numerosa. E aí eu fico olhando assim, 14 para 4, ainda falta 10. Não vamos chegar lá nunca, né? Mas vai vir muitos netos aí, eu profetizo sobre a minha família. Então família é bênção de Deus, filhos é bênção de Deus, queridos. E agora, o que nós podemos aprender nesse Salmos 127? O que nós podemos aprender nesse Salmo? A primeira parte do versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Aqui está falando da casa individual, está falando de mim, da minha casa. Pensa você agora, você é a casa de Deus. E você precisa deixar que Deus reine em sua casa individual. Você é único. Falei outro dia, você é menino dos olhos de Deus. Você precisa atentar para isso. Como está a minha casa individual? O que eu tenho feito para apresentar a Deus essa minha casa individual? Salomão, ele tinha tudo, mas as coisas materiais não eram suficientes e se não estiver ligado em Deus. Nada, queridos, você pode ser o homem, a mulher mais rica dessa terra, mas se você não tiver a presença de Deus, nada vai acontecer. E a Bíblia está dizendo aqui que nós estamos caminhando inutilmente se nós não tivermos a presença de Deus. E o próprio Salomão, ele diz que nós precisamos de Deus em todos os nossos projetos. Não podemos deixar Deus de lado. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 22 a 26, diz assim: que proveito tem o homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol?
Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Olha que palavra tremenda, queridos. Aqui ele está falando de três coisas maravilhosas. Ele fala da recompensa que vem de Deus. Ele fala da sabedoria, do conhecimento e da felicidade. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não têm alegria dentro do lar? Quantas pessoas têm muito conhecimento e não têm esse prazer de viver? Tem pessoas, queridos, que falam que a noite deveria permanecer por muito tempo. Eu já passei por isso. Teve um momento da minha vida que eu não queria nem acordar. Quando o dia amanhecia, vinha aquela tristeza, porque eu não tinha Deus no meu coração. Então, sem a presença de Deus, tudo será inútil. Você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, você pode ter conhecimento, você pode ter sabedoria, mas se não tiver a presença de Deus, se você não tiver com sua casa individual cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, nada disso vai acontecer. Que proveito tem o homem que não tem Deus? É uma vida vazia, é uma casa vazia. Quando nós olhamos para nós, mesmo a gente passando alguma situação difícil, nós sabemos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso que pode mudar aquela situação. Mas quantas pessoas estão correndo atrás de todos os recursos, corre atrás de médico, corre atrás daquilo, de outra coisa, mas não tem Deus, é uma pessoa infeliz. Deus precisa reinar soberanamente em nossas vidas. Deus precisa ser o principal na minha casa. Essa casa aqui, ela precisa de Deus todos os dias. Porque senão, queridos, eu vou estar fazendo algo inútil na presença de Deus. Eu vou estar fazendo algo que não agrada a Deus, não vai valer a pena. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, ele fala da proteção, que é a parte B do versículo, que diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é essa proteção, queridos? Nós precisamos sermos protegidos por Deus em todas as áreas. Deus tem guardado a sua casa, Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem te guardado lá no trabalho. Então nós precisamos dessa proteção de Deus. E quando ele fala da reconstrução daqueles muros, eles tinham proteção 24 horas por dia, eles vigiavam. Numa mão eles tinham a arma, e na outra mão eles tinham a graça de Deus, eles tinham o poder de Deus. Então nós precisamos da proteção de Deus em tudo nas nossas vidas. Essa proteção de Deus, essa plena proteção de Deus, independente das circunstâncias, queridos. Deus está no controle de tudo. Ah, pastor, mas eu tenho passado situação difícil na área financeira. Deus está no controle de tudo, querido. Ele quer te proteger, Ele quer te guardar. Ah, pastor, eu tenho passado uma situação difícil na área da saúde. A proteção vem de Deus, em tudo Ele nos protege. Deus é a proteção máxima. E aí talvez você hoje esteja vivendo algo que está te deixando aflito. Você esteja vivendo algo que você está passando por algum momento de dificuldade. Mas eu gostaria que você olhasse para trás e verificar quantos livramentos você já teve até aqui. Quantas vitórias você já teve até aqui. Apesar de mim, apesar das minhas dificuldades, apesar da minha fraqueza, apesar da minha incredulidade, quantas vitórias o Senhor já me deu. Quantos livramentos o Senhor já nos deu até aqui. Então, queridos, o Senhor é aquele que nos protege em todo tempo. A proteção, ela vem de Deus.
E a terceira coisa que nós podemos aprender nesse Salmo 127, no versículo 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aqui ele está falando do sustento do nosso pão de cada dia. O Senhor é que provê todas as coisas, queridos. Por que muitas vezes nós ficamos ansiosos? Já passamos situações, queridos, que a gente tinha 2 filhos na época. Eu lembro que a gente tinha meio copinho de arroz para fazer naquele dia, não tinha mais nada dentro de casa. E o Senhor enviou uma cesta ali, de coisas que nós nunca compramos para a nossa casa. E uma pessoa que foi tocada por Deus, nem é pessoa da igreja, uma pessoa que nos conhecia, lá era um vizinho, ele levou uma compra, mas tinha de tudo naquela compra. Esse é o Senhor que provê em nosso favor, queridos. Quem sabe você está vivendo um momento turbulento, um momento de escassez, mas eu quero te dizer que o Senhor é aquele que provê o pão de cada dia. Mas uma coisa que ele está falando aqui, que nós precisamos trabalhar, mas também nós precisamos descansar. Eu sou muito cobrado nessa área, eu preciso mudar nessa área. Porque às vezes eu trabalho, não paro para descansar. E é interessante que ele diz o seguinte: trabalho não pode ser prioridade. Deus precisa estar no trabalho. Descansar e dormir em paz, ele fala sobre isso. Quantas vezes, queridos, eu já fui dormir pensando no que ia fazer no outro dia. Quantas vezes eu não consegui dormir porque eu estava preocupado com as coisas que ia fazer no outro dia. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos descansar e dormir em paz para receber a bênção de Deus. Então a presença de Deus, a importância da presença de Deus na minha e na sua vida, é que mesmo nós trabalhamos, nós dormimos em paz. Mesmo nós trabalhando, nós descansamos em paz. A gente precisa organizar a nossa vida, queridos. O pastor Luciano pregou aqui uma vez sobre o piloto automático. Nós precisamos vigiar, que às vezes a gente vive no piloto automático. Já sai tudo prontinho cada dia, mas deixa Deus agir. Deixa Deus fazer presença na sua vida. Porque a Bíblia diz que os nossos planos não são os planos de Deus. Glória a Deus por isso. Senão eu estaria perdido. Interessante, queridos, que nós podemos dormir de uma forma, mas também podemos acordar de outra, quando nós sentimos a presença de Deus. E mais uma vez eu quero citar aqui o Salmos 30, versículo 5. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós damos a importância sobre a presença de Deus em nossas vidas, nós sabemos que esse sustento ele vem dele. Nós sabemos que ele que opera maravilhas em nosso meio. E aí, queridos, Deus trabalha enquanto nós dormimos. A Bíblia está dizendo sobre isso. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então posso dormir que Deus vai trazer tudo? Não, mas ele fala primeiro de trabalho. Ele está dando uma orientação aqui através desse salmo, que nós precisamos trabalhar sentindo a presença de Deus. Trabalhar sabendo que Deus opera o sustento. Porque se a gente fizer tudo isso, o próprio Salomão vai dizer nesse texto que vai ser tudo inútil. Tudo será inútil. Se o Senhor não for, isso é uma condição. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver presente, tudo será inútil. O Senhor é o que provê em nosso favor. E aí nós vemos aqui um contraste de uma pessoa que trabalha confiando nas suas forças e de uma pessoa que trabalha confiando em Deus. Como você tem trabalhado? Você tem trabalhado confiado no seu vigor, na sua força? Ou você tem trabalhado confiando em Deus? Trabalhado na presença de Deus? Eu sempre cito isso. A Marisa, lá no início da nossa caminhada, da minha caminhada principalmente, todas as vezes que a gente saía, ela orava. Falei, para que tanta oração? Hoje eu entendo, querido, estou entendendo que a presença de Deus ela é muito importante. Em tudo que a gente for fazer, a gente precisa sentir a presença de Deus. Então, queridos, não se preocupe, porque o sustento do nosso ganha-pão
vem de Deus, Ele é que provê todas as coisas. E a última e quarta coisa que nós aprendemos neste salmo é que filhos são herança, filhos são bênção e proteção de Deus. Versículo 3, 4 e 5 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, nós precisamos entender que os filhos, como eu falei lá no início, os filhos, eles protegem e são um apoio para a família. Eles ajudam, eles discutem, eles fortalecem. É interessante que naquela época, o povo de Israel, quando tinha muitos filhos, quando eles iam passar por um tribunal, quando o juiz via aquela quantidade de filhos, eu creio que ele falava assim: meu Deus, eu tenho que poupar esse homem aqui por causa dos filhos que ele tem. Então filhos são herança, filhos são bênção, filhos significa proteção para a nossa casa, alegria para a nossa casa. E aí quando ele fala assim, o guerreiro quer sempre acertar o alvo. Como eu falei lá no início, temos 4 filhos, 2 nós já lançamos 2 flechas. E a gente sempre quer acertar o alvo. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos e entender a importância da presença de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, pelo cuidado que ela teve com os filhos. Porque como eu falei, trabalho, mas antes era pior, queridos. Essa segunda safra agora, a primeira safra, a Alexandre e a Lívia, quase não aproveitaram. Porque eu saía cedo e chegava de madrugada. E às vezes eles estavam para a escola, quase não tive participação na criação daqueles filhos, só correria. Trabalhava em restaurante, dia e noite, aquela confusão. Mas para a glória de Deus, Deus me deu uma esposa sábia, uma esposa que ensinou, uma esposa que dedicou aos filhos. Passei muita luta, passamos muita luta até hoje, muita dificuldade, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ensinado. E hoje, quando nós estamos lançando essas flechas, oh queridos, que alegria que vem no meu coração em saber que filhos são bênção, filhos são herança do Senhor. Talvez Ele te dá muito trabalho, talvez Ele vai exigir um pouquinho mais de você, mas não fique preocupado com isso, saiba que Ele é bênção. Os filhos criados na presença do Senhor jamais errarão o alvo. Eu descanso, queridos, sobre a Lívia e o Alexandre, para a glória de Deus eu descanso. Porque eu sei que eles foram criados na presença do Senhor. Eles foram ensinados no caminho que deve andar. Talvez você esteja, pastor, mas eu comecei agora, meu filho já está criado. Vale a pena você começar a insistir. Vale a pena você profetizar sobre a vida do seu filho. Declarar bênção sobre a vida do teu filho. Porque a palavra ela tem poder para abençoar. A palavra tem poder para fazer que esse filho seja um bênção. Para que esse filho seja uma herança. Para que eles sejam protegidos pelo Senhor. Mas você precisa tomar essa atitude. Você precisa declarar sobre o seu filho. Precisamos abençoar nossos filhos. Cuide da sua casa, queridos. Cuide dos seus filhos. Quantos filhos hoje desanimados, desmotivados, sem querer até viver, porque não tem a presença do Pai. Deus te deu essa bênção para você cuidar. Deus te deu essa herança para você cuidar. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Vocês já repararam que as pessoas mais antigas, sempre meninos? A minha avó, antes dela falecer, ela tinha 8 filhos, 7 mulheres e um homem, que é esse que eu falei de 91 anos. Ela falava assim, meus meninos, 60, 70 anos, meus meninos. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos com amor, com carinho. E aí, queridos, seu alvo é o reino de Deus. Então dê importância à presença de Deus. Priorize a presença de Deus na sua vida. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque lá em Mateus 6,33, um versículo muito citado, muito conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Está precisando de sabedoria? Está precisando de graça para educar os seus filhos? Busquem Deus.
Está precisando de encorajamento para sentir a presença de Deus? Busca no Senhor, porque Ele tem para te dar. E finalizando, Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Isso é algo extraordinário, queridos. Eu lembro do irmão, fui fazer uma visita na casa dele uma vez, e ele tinha ali os 10 mandamentos pregados lá da geladeira. Eu, curioso, como sempre, né, perguntei para aquele irmão, o que significa isso aqui, meu irmão? Ele falou, meu pastor, se eu conseguisse obedecer só esses 10 mandamentos aqui, eu seria o homem mais feliz dessa terra. E é verdade, queridos. É uma grande verdade, nós precisamos buscar em Deus todos os dias. Então, queridos, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Quando fala de homem aqui, está falando de homem e de mulher. Vamos ficar de pé.